Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. O propósito do voluntariado. Eu não sabia nada sobre o serviço voluntário adventista, mas na Universidade Peruana União nos falam sobre este trabalho. Então eu acabei escutando falar muito sobre esse programa, mas segui estudando. Mas chegou um momento dos meus estudos que eu prometi a Deus que eu iria ofertar 1 ano da minha vida. Então se passaram os anos, eu me graduei como professora de inglês, tudo estava normal, mas sempre tinha aquele chamado, vamos em missão. Então, na cidade de Juliaca, na metade do ano de 2016, eu ainda não havia saído em nenhum projeto missionário. Mas então teve um programa I Will Go em Tarapoto. E eu disse agora ou nunca. Eu fui em frente e me inscrevi. Eu era consciente de que não estava me comprometendo com um pastor, com a igreja, com uma pessoa em específico, mas sabia que meu compromisso era com Deus. Então decidi buscar por um país próximo. Neste momento eu não tinha muita ideia de qual era o processo para ingressar no serviço voluntário adventista. Então eu pensei que bastava alguém nos aprovar e que isso era tudo. Um certo dia, me recordo que era dia 28 de dezembro, recebi uma mensagem da divisão sul-americana me dizendo: "Parabéns, Brígida, você foi aceita para ser parte do serviço voluntário adventista." Eu pensei que com este texto, com essa mensagem, eu já estava aceita para ir para os Estados Unidos e ponto final. Então eu decidi publicar como brincadeira em um grupo de WhatsApp que tínhamos, dizendo: "Decidi ir em missão para os Estados Unidos e já me aceitaram." Publiquei dessa forma. E o primeiro que me respondeu foi o diretor da universidade, dizendo parabéns. Quando eu vi essa mensagem do diretor, eu disse: agora não tem como voltar atrás, isso é algo sério. Eu estava esperando a resposta com a confirmação do voo e todos esses detalhes, e não me deram uma resposta em janeiro. Então o diretor decidiu contratar uma outra professora para me substituir. E os meses passavam e não me davam resposta, não davam resposta. Assim passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e era muita angústia que eu sentia pensando: quando que eu vou? Quando que eu vou? Estávamos no final de maio e me chegou um e-mail da Conferência dos Estados Unidos e diziam: sentimos muito, mas uma outra pessoa foi selecionada. Eu fiquei tão mal, todos me perguntavam: quando você vai? E eu não tinha chamado, não tinha nada, estava sem rumo basicamente. Passou esse dia e no dia seguinte eu chamei o pastor Francesco Marquina e contei o que havia acontecido. Ele disse para não me preocupar porque íamos buscar outro chamado. Meu nome passou por um monte de países e acabou que em 1 semana todos me negaram. E um certo dia, o pastor Marquina precisou viajar para a Turquia por conta de seu mestrado. E em um sábado eu me recordo que ele me enviou uma mensagem e disse: Brígida, eles precisam de uma professora de inglês na Turquia. Tudo passou tão rápido que em menos de 1 semana já estava indo de viagem para a Turquia. E chegando lá, o pastor me explicou da situação. Eles tinham um projeto de abrir um centro de influência e chegar especificamente aos iranianos e ajudá-los de alguma maneira. E como eles precisam do inglês para ir a estes países, então decidiram contratar uma professora e foi aí que me encaixei. No começo eu tinha 7 alunos em diferentes horários, tanto turcos como iranianos. Eles são culturalmente muito curiosos e diziam que queriam conhecer uma peruana, como será que é? E então, no início, começaram a frequentar por curiosidade e a assistir às aulas. Minha função lá, a princípio, era dar aulas de inglês, mas ao mesmo tempo, como não havia igreja adventista na cidade onde eu estava, eles decidiram que pouco a pouco iríamos ter mais contatos e depois iríamos convidá-los para formar um pequeno grupo para começar. E eu acredito que foi o melhor momento em que Deus me utilizou. Não só para evangelizar a outros, mas também para mudar a minha vida. Deus está te chamando para viver uma vida de serviço e Ele também tem muitas bênçãos esperando por você. Aceite você também o chamado para ser uma bênção na vida das pessoas através do trabalho missionário. Saiba que Deus está te chamando hoje e as bênçãos que Ele preparou são maiores que a sua imaginação. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.